Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Em mais um dia, o Senhor é aquele que nos mantém na vigilância, na oração, meditando na palavra de Deus que é viva e eficaz de dia e de noite. Ele nos ensina: bem-aventurados sois aqueles que me buscam. Aqueles que me buscam encontram, aonde Ele faz morada em nós e já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós e firma a fim de estarmos sempre agradando através da conduta que o seu Espírito é pronto e experimentado em toda boa obra. Um culto racional, um culto de ação de graças. É sempre a forma correta, o sacrifício agradável para o Senhor, o coração contrito e arrependido, do qual Ele não despreza. O Espírito é quebrantado, faz morada em nós e através das atitudes se oferta, demonstrando que houve um entendimento. Não se dá vencido pelo mal e antes vence o mal, demonstrando que é possível através daquele que nos sustém e nos fortalece. Não estamos mais com o coração enganoso que fazia muitos planos e não prevalecia, mas antes com aquele que nos ensina a perseverar, e as atitudes são sempre como um culto de ação, um culto racional, daqueles que demonstram que houve um entendimento, uma vez que Ele nos conhece pelas atitudes, tanto em palavras como em atitudes, sempre segundo os frutos do Espírito. A mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, a piedade sempre como fonte de alegria. O Espírito não é de covardia, mas antes de intrepidez, poder, equilíbrio. Se fala na eloquência, onde se fala pelo seu Espírito. O seu Espírito nos ensina que não andeis com solicitude daquilo que há vez de falar, porque eis que coloco a palavra em vossa boca. Ele é aquele que nos instrui tanto em palavras como em atitudes, a fim de prestar esse culto racional, um culto de ação de graças, a forma de demonstrar que, mesmo não sendo merecedores, Ele nos amou primeiro e nos redimiu dos pecados através do sangue carmesim, um sangue que fala com mais veemência do que sangue de Abel e até mesmo dos bodes, aonde fez a expiação pela culpa, e não há quem possa intentar acusação com aqueles que foram redimidos pelo seu sangue carmesim, que nos deixa mais alvo do que a neve, aonde é necessário para dar manutenção naquilo que outrora nos condenava e já não pode nos condenar. Temos a sua palavra que nos santifica e nos purifica, porque jamais utilizai a graça para querer retroceder ao jugo do opressor, mas daqueles que estão sempre buscando a exortação franca e sincera, a fim de alcançar sempre a edificação como templo e morada do Espírito, assim como devemos lembrar que a salvação é pela fé, e para que se mantenha aperfeiçoando a fé e não seja podado por conta da incredulidade, é necessário exercitar as boas novas, e as boas novas é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é Cristo, a sabedoria gerada no seio do Pai, antes mesmo das primeiras obras, Jesus, o Filho do Homem, chamado Filho do Homem, concebido pelo Espírito e gerado à sombra do Onipotente, a natureza divina, pois não é homem para que minta, e tampouco se arrependa e não cumpra suas promessas. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar, e Ele é aquele que nos ensina. Toda planta que não for o meu Pai Celestial que plantou será arrancada, mas aqueles
que perseveram, a qual a palavra diz que Deus nos atraiu até Ele enviando o batismo com o Espírito e com fogo em nome de Jesus. Todo aquele que o Pai me der, nenhum de vós se perderá. E assim nós temos experimentado esta perfeita e agradável vontade e esforçando sempre para ofertar um culto racional, um culto de ação de graças. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.